Alô, irmãos e irmãs, bom dia, na paz do Senhor. Hoje, domingo 6 de setembro, véspera, do Dia da Independência, e nós aqui, firmes e fortes, para crescermos no conhecimento da Palavra de Deus, para sermos revestidos do poder de Deus, para aprendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e a Marli deu o capítulo 1, uma parte, eu dei a segunda, depois a Marli deu o capítulo 2, em 2 domingos, E hoje eu vou estar começando o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. A Marli já falou e eu vou repetir, vocês sabem que nós temos um WhatsApp, que é para vocês colocarem ali as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem, os questionamentos, e ele vai estar apontando aqui na tela, em algum lugar, o número é 99232.000, 99232.000. Se você quiser entrar em contato conosco, eu quero mandar essa pergunta para a Marli, ou para o Ciléio, para o Dízia, para o Diventino, para os pastores, é só entrar, deixar a sua pergunta ali, o seu questionamento, a sua posição com relação ao assunto que estamos tratando, e nós vamos responder para você. Vai ser sigilo, você pode fazer a sua pergunta, se você não quiser, nós não estaremos no domingo seguinte, respondendo a sua pergunta aqui e dizendo quem fez, tudo para que você fique bem à vontade, tá? Para você poder ter esse contato conosco. Vamos orar então, para a gente começar o estudo da Palavra de Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti nesta manhã e queremos Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor esteja nos abençoando, porque nós carecemos profundamente, Senhor, da Tua graça e da Tua bênção. Tu és o nosso Deus, nós não reconhecemos outro Deus além de Ti, nós não reconhecemos, ó Jesus, outro intercessor diante do Pai por nós, e por isso nós nos curvamos diante da Tua presença e Te pedimos, ó Deus, que Tu estejas nos abençoando. Nós estamos, Senhor, necessitados grandemente, Senhor, da Tua intervenção na nossa vida. Eu quero Te pedir, Senhor, por esta igreja, Senhor, os problemas que nós temos vivido aqui no nosso meio, problemas de enfermidade, Senhor, enfermidades até graves, como é o caso da Maria do Carmo. Senhor, nós queremos colocar o Teu povo diante de Ti. Senhor, a Tua igreja está vivendo um momento de enfermidade e nós Te pedimos em nome de Jesus que todo mal, que toda enfermidade seja, Senhor, repreendida, que todos os que estão enfermos, que todos os que estão acamados, que todos que estão sentindo mal-estar ou alguma dor, Senhor, que todos sejam libertos agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu quero Te pedir pelas famílias que estão chorando por um ente querido que partiu, quer seja em razão dessa Covid, ou quer seja em razão de qualquer outro motivo, Senhor, que eles sejam poderosamente consolados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero Te pedir pelos nossos pastores, que Tu, Senhor, esteja visitando, Senhor, o pastor Flávio, o pastor Vinícius, as suas esposas, as suas famílias, seus filhos, Senhor, que eles sejam consolados por Ti nesta manhã, com o consolo que vem de Ti, Senhor, aquele consolo que nos traz revelação, em nome de Jesus, meu Pai. Eu Te louvo por esta igreja, que nos permite estarmos aqui para ministrarmos a Tua palavra. Senhor, eu sei que eu não sou nada, Senhor, mas o Teu Espírito é que age e que fala, Senhor, através de nós, a partir da meditação e do estudo da Tua palavra. E é isso que eu quero, Senhor, é isso que eu estou Te pedindo nesta manhã, Senhor,
Pai, em nome de Jesus, eu quero também fazer uma oração especial pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Senhor, em nome de Jesus, amanhã, Senhor, estaremos comemorando um aniversário de independência. Pai, mas nós não nos sentimos independentes, não nos sentimos mais independentes, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus que este país se dobre diante de Ti, se dobre diante da Tua autoridade. E, Senhor, que não se sinta mesmo independente, mas ao contrário, se sinta dependente de Ti, Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que esse país, Pai, se ajoelhe e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que haja, Senhor, um mover extraordinário, Senhor, sobre a nação brasileira, sobre os governantes da esfera municipal, estadual, federal, sobre cada um que está investido de autoridade e poder. Senhor, que todos se curvem diante de Ti e reconheçam que só Tu és o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o nosso país, Senhor. Salva esta nação, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entrar, então, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos estar estudando hoje os versículos de 1 a 14. Domingo que vem, se Deus me permitir, eu vou estar ministrando o restante do capítulo para vocês. Mas hoje vamos ficar com os versículos de 1 a 14, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa é a porção que está aqui em Gálatas 3, de 1 a 14. Qual a relevância do estudo desta carta de Paulo aos Gálatas? A Marli já nos ensinou que esta epístola ela é fundamental para corrigir os erros dos fundamentos da fé cristã. Depois de aprendermos nos últimos domingos que Paulo pregava o mesmo evangelho que os outros apóstolos pregavam, que ele só pregou
o que recebeu por revelação de Deus, que se outro evangelho viesse a ser pregado, diferente do que os Gálatas haviam recebido dele, Paulo, mesmo que viesse de anjos do céu, ou até mesmo dele, Paulo, os crentes deveriam chamá-lo anátema, que quer dizer amaldiçoado. Então, depois disso tudo, vamos hoje começar o estudo do capítulo 3, desta carta de Paulo aos Gálatas, e a gente já começa vendo Paulo indignado com os cristãos daquela região, porque os vê fascinados por outro ensino totalmente contrário ao que Paulo havia ministrado para eles. Na aula passada, a Marli nos falou do desentendimento havido entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele estava em Antioquia e ele vivia se relacionando normalmente e tranquilamente com os gentios. Mas quando ele ficou sabendo que Tiago estava mandando alguns judeus lá em Antioquia, o que Pedro fez? Pedro se afastou dos gentios. Ele não queria que esses judeus que estavam chegando em Antioquia, a mando de Tiago, pensasse, entendesse que ele, estando junto com os gentios, ele era favorável à circuncisão. Aí a Marli nos ensinou uma coisa realmente impressionante. Vamos analisar aqui comigo. Se os judeus que se convertiam abandonavam as práticas religiosas judaicas, as práticas da lei do tempo de Moisés, como, por exemplo, a circuncisão, eles se convertiam, então entendiam mais que não precisavam circuncidar ou circuncidar os seus filhos. Por que eles queriam obrigar os gentios que nunca aderiram à prática da religião judaica, a lei de Moisés, por que eles queriam que eles se circuncidassem? Por que os gentios tinham que cumprir a lei de Moisés? Então, a briga de Paulo com Pedro não foi porque Pedro convivia com os gentios, mas porque Pedro se afastou deles para parecer aos judeus que haviam chegado a Antioquia que ele não concordava que os gentios não se circuncidassem. Isso é que deixou Paulo irritado. Pedro, ele estava dissimulando, e isso Paulo não aceitava. Essa clareza que a Marli nos trouxe na semana passada foi muito importante. Então, debaixo desse cenário que Paulo pinta aqui para nós no capítulo 1, no capítulo 2 também, onde a graça ela sobrepuja a lei, nesse cenário, ele entra agora, o apóstolo Paulo, no capítulo 3. E Paulo já entra quente, né? Paulo já entra quente, inflamado, ele já entra fleumático. Ele já começa dizendo, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Olha, nós temos aqui duas questões nesta pergunta de Paulo que merece ser um estudo mais detalhado. Primeiro, vamos ver o fascínio dos Gálatas. Nos versículos 3, de 1 a 5, ele diz, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa é a porção que a gente vai estar olhando aqui agora. Então, Paulo pergunta, quem vos fascinou? A primeira coisa então que nós vemos Paulo falando aqui é de um fascínio que leva cristãos que começaram a vida cristã ensinados na palavra, na sã doutrina, a abandonar esses ensinamentos e enveredar por um ensino de falsos mestres, de falsos profetas. É por fascínio. Eles ficaram fascinados. Foi
pelo fascínio também que a serpente lá no Éden seduziu Eva e a levou a desprezar as orientações de Deus acerca da árvore que ela não podia tocar. O fascínio que Satanás colocou diante dos olhos de Eva foi maior do que a sentença de morte declarada por Deus para quem comesse do fruto daquela árvore. Isto é puro fascínio. Alguns crentes, meus irmãos, que eles começam bem a caminhada, começam bem, mas depois de um certo tempo começam a se desviar da verdade que aceitaram quando receberam Jesus nos seus corações. Receberam a salvação pela graça e viveram para o Senhor, mas vieram a ser presa de algum sistema de legalismo e justificação pelas obras, preferindo as cerimônias, os ritos externos, à realidade interna do crescimento pessoal em Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é fascínio. No caso desses cristãos aqui da Galácia, eles tinham ficado fascinados com os argumentos dos falsos mestres, quase como se eles tivessem sido hipnotizados, enfeitiçados. Há um detalhe aqui muito interessante. Por que Paulo fala isso, né, desse fascínio? É que na época de Paulo, a magia era muito comum. E os mágicos, eles faziam assim uma miscelânea de ilusão de ótica com o poder de Satanás para realizar milagres. Nós temos dois fatos lá em Atos dos Apóstolos, citando mágicos. Atos 8, de 9 a 11, fala de Simão, o mágico. Atos 13, de 4 a 12, fala de Elimas, o mágico. Então, o que Paulo faz? Ele faz uma comparação entre a ilusão que os mágicos impingiam nas pessoas e a ilusão, o fascínio, que os judaizantes estavam impingindo aos cristãos da Galácia. Então, vamos lá. Você vai perguntar assim para mim, qual foi o fascínio que os falsos mestres, os falsos profetas que agiam na igreja aqui nessa época, jogavam sobre os judeus que haviam se convertido? O fascínio era o seguinte, eles chegavam para esses judeus que haviam se convertido e falavam para eles assim, olha, além da fé em Cristo para a salvação, vocês têm de fazer algo mais, vocês precisam fazer algo que seja visível, que mostre visualmente, que seja palpável, que vocês merecem a salvação. De que tipo? Tipo circuncidar, por exemplo. Era esse o fascínio que eles levavam para os judeus que haviam se convertido. Aí esses judeus perguntam assim, peraí, mas a circuncisão não é uma prática da lei de Moisés? Eles respondiam, sim, mas vocês têm de unir a fé aos ritos mosaicos, porque senão vocês não serão salvos. Aí os cristãos da Galácia ficaram fascinados com essa possibilidade. Eu até posso entender isso, meus irmãos, eu até posso entender. Por quê? Veja bem, na lei de Moisés, as pessoas pecavam e pegavam lá o cordeirinho e tudo mais e levavam para o sacrifício. Então, elas viam ali o simbolismo dos seus pecados sendo perdoados. Agora, na nova igreja, na igreja cristã, o que eles têm? Eles têm a fé. Não, é pela fé, você chega, ora, se arrepende e pela fé você sabe que os seus pecados estão perdoados. Da mesma forma, pela fé, você sabe que você está salvo. Você não precisa cumprir rituais, você não precisa participar de celebrações, você não tem que fazer aquelas coisas que a lei de Moisés impingia e exigia como forma de salvação. Então, quando esses judeus, falsos profetas, falsos mestres, chegaram e disseram para eles assim, não, vocês precisam de uma coisa palpável, isso fascinou esses judeus que haviam se convertido. Aí vamos ver como Paulo tenta falar com eles, que é a segunda coisa relevante que nós temos nesse versículo primeiro. Depois que Paulo pergunta para eles, quem vos fascinou a vós outros? Ele diz assim, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Vamos entender isso aí.
Paulo, ele não conseguia entender como os crentes da igreja da Galácia, a Marli já falou que a Galácia, né, não era um bairro ou uma cidade, era uma região, como esses crentes estavam buscando outro meio de salvação quando eles tinham experimentado a poderosa e transformadora verdade do Evangelho do Cristo crucificado. Quando Paulo pregou pela primeira vez para os Gálatas, para os crentes daquela região, para os judeus daquela região, a pregação foi tão poderosa que eles começaram a perceber pela pregação do apóstolo Paulo tão claramente o sentido da cruz que eles tiveram assim como a visão diante deles, na hora da palavra, do Cristo crucificado. A pregação foi tão poderosa, tão fleumática, que eles chegaram a enxergar, sabe? Eles chegaram a ver Jesus Cristo numa cruz pendurado para pagar os pecados deles. Então, Paulo está espantado. Paulo fala para eles assim: quem vos fascinou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vocês, quando receberam Jesus, vocês o receberam porque foi como ele estivesse sendo exposto como crucificado diante de vocês. É de se espantar mesmo, não é, irmãos? Não é de espantar? Como alguém, depois de receber a poderosa palavra da salvação pela fé, a ponto de até chegar a visualizar Jesus Cristo pendurado na cruz, podia agora pensar em outra forma de salvação? Como é que pode isso? Quando isso acontece, passa a ser a maior frustração do pastor, do evangelista, do missionário, do professor de escola dominical. Quando os que são ministrados abandonam os ensinamentos que receberam, baseados única e exclusivamente na palavra de Deus, aí vem o desânimo de quem ministra. Se o pastor prega, ele abre a palavra, ele ensina de acordo com a palavra, né? Está ali ensinando aquilo. Aí as pessoas que estão ouvindo, no primeiro momento aceitam, que coisa, que maravilha. Depois abandona aquilo e vai seguir um outro ensinamento diferente. Isso traz uma angústia. Isso traz um desânimo. E é assim que o apóstolo Paulo está. Eu acho que eu entendo bem Paulo. Eu tenho uma experiência sobre isso. No ano de 2000, janeiro de 2000, quando a gente teve uma divisão aqui na nossa igreja, tivemos um pastor e ele se apresentou de forma messiânica e quis sair da igreja metodista, achou que a igreja metodista era pequena demais para ele, e junto com ele conseguiu levar um grupo muito grande daqui da nossa igreja, 300 pessoas, 400 pessoas. E no dia, isso aconteceu na escola dominical. Quando terminou a escola dominical, o pastor que foi nomeado para cá, para substituí-lo, já que o bispo sabia que ele estava saindo da igreja. Quando terminou a escola dominical, aí foi aquela choradeira, né, dos que ficavam, e dos que saíam, que iam embora, aquela tristeza. E o irmão chegou para mim e ele falou assim para mim: olha, Auxiléia, eu estou indo, mas eu quero te agradecer muito, porque eu aprendi muito com você, porque, nossa, você como professora de escola dominical, você ensinou muitas coisas boas para mim, e eu aprendi muita coisa da palavra de Deus. Eu cheguei na igreja, eu não entendia nada, mas estou saindo com conhecimento maior da palavra de Deus, porque você me ensinou. Eu virei e falei assim: eu não. Eu não te ensinei nada, porque se eu tivesse conseguido te ensinar alguma coisa, você não estaria saindo. Então, comigo você não aprendeu. Você não aprendeu nada. Porque se você está saindo por causa de uma pessoa, de um homem, tá, que diz que ele que é o bambambam, e você está seguindo ele, então comigo você não aprendeu nada. Então eu consigo entender muito bem o apóstolo Paulo, essa indignação dele, essa posição dele de desânimo, de angústia, de frustração. Eu consigo entender o apóstolo Paulo.
Então, diante desse esquecimento dos Gálatas, do sacrifício de Cristo na cruz, suficiente para a salvação deles, Paulo, num desespero de causa, tentando demover os crentes da Galácia a retroceder desse fascínio que foi lançado sobre eles, dos falsos profetas e dos falsos mestres, ele apela para 5 argumentos. Ele lança aqui, nesses 14 versículos, aliás, nos 14 versículos, não, no capítulo todo, ele lança 5 argumentos, mas nós vamos estar vendo 2 hoje que estão nessa porção que a gente leu aqui, dos versículos de 1 a 14. Primeiro argumento que Paulo levanta aqui, o da experiência. Paulo pergunta aos crentes gálatas, versículo 2, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui tem uma coisa muito, muito interessante aqui, é que o apóstolo Paulo, ele não pergunta assim, vocês receberam o Espírito Santo? Não. Ele sabia que eles tinham recebido o Espírito Santo. Eles sabiam que eles haviam se convertido, ele sabia que eles haviam recebido o Espírito Santo. Então a pergunta dele, mas o Espírito Santo que vocês receberam, foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa era a questão. Então Paulo apela para a experiência dos crentes gálatas. Cristo crucificado havia sido vividamente apresentado a eles e pela fé em Jesus Cristo é que tinham recebido o Espírito Santo. Então a questão que o Paulo está colocando é mais ou menos isso. Será que realmente vocês pretendem voltar às ordenanças carnais? Há uma coisa aqui, irmãos, que nós não podemos deixar de lado. Aqueles que tinham ouvido o Evangelho com fé no coração, receberam bênçãos infinitamente mais preciosas do que aqueles que estavam debaixo da lei, jamais poderão receber. Não vão receber. Os que ouviram o Evangelho e receberam com fé no coração, eles receberam o Espírito Santo. Bênção infinitamente superior e mais preciosa. Então, a questão que o Paulo está colocando é a seguinte, vocês vão começar no Espírito, olha como é que ele coloca, no versículo 3, vocês vão começar no Espírito e procurar madureza de experiência na carne? Isso é estupidez. Olha o que ele diz aqui. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Isso é insensatez, é estupidez, é violar a lei do verdadeiro progresso espiritual. É isso que Paulo está falando aqui. A mensagem da cruz, o selo do Espírito, o sofrimento pelo qual eles passaram, não está aqui na carta, mas a gente sabe que eles foram perseguidos. A igreja foi perseguida, lá em Atos dos Apóstolos a gente vê isso. E mais a manifestação do poder do Senhor eram razões mais que suficientes para os gálatas não se deixarem enfeitiçar, ludibriar, hipnotizar pela doutrina da salvação pelas obras. Então Paulo apela para a experiência. Vocês viveram uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. E como é que agora vocês podem querer retroceder e ir para as ordenanças? O segundo argumento que Paulo usa são as Escrituras. Se o argumento da própria experiência pessoal não bastava, Paulo usa então o argumento das Escrituras para que os gálatas se convencessem do erro de que a justificação dependia de obras. Paulo queria abrir a mente deles e mostrar, não depende. A justificação é pela fé, mas vocês estão achando que é pelas obras. Então Paulo chama as Escrituras agora. E aí ele começa com Abraão, ele encontra Abraão. E aí nós temos uma compreensão de como Paulo via a descendência de Abraão. Muito interessante. Para Paulo, olhar para Abraão era ver 2 descendências distintas. Uma era a descendência de carne e osso, de carne e sangue,
representada pelos 2 filhos que Abraão teve, que foi Isaque e Ismael, de onde saíram 24 tribos, 12 tribos judaicas pela parte de Isaque e 12 tribos árabes pela parte de Ismael. Então, essa era a descendência carnal, física, de carne e osso, de carne e sangue, como você quiser entender. A outra descendência, Paulo diz aqui, era espiritual, representada por quem? Por todos aqueles que, como Abraão, creem em Deus e, em razão dessa fé em Deus, são justificados por Deus. Paulo diz assim, é outra descendência. Na realidade, ele diz, são filhos de Abraão os que creem, e não os carnais, não de carne e sangue. A pergunta de Paulo aos Gálatas é mais ou menos essa. E aí? Qual descendência vocês querem pertencer? A qual descendência vocês querem pertencer? A descendência carnal, não justificada, que tenta obedecer à lei e ritos, mas não consegue? Ou a descendência espiritual que vive pela fé? É isso que ele está propondo aqui, é isso que ele está lançando para os judeus que estavam pendendo para os rituais, para o retorno ao ritual. A fé, mostra Paulo, é maior que a lei como meio de nos fazer aproximar de Deus. Porque aqueles que buscam a salvação pelas obras da lei, logo descobrem que estão realizando uma missão impossível. Missão impossível. Viram aí? Missão impossível. Entenderam, né? Missão impossível. E aí Paulo cita Hebreus 2:4. Ele fala assim: o justo viverá pela fé. Por que Paulo cita isso? Para mostrar que confiar em Deus, crendo na sua providência para resolver o problema dos nossos pecados e vivendo cada dia debaixo do seu poder, é a única forma de nos vermos livres da maldição da lei. Aí ele entra aqui, eu li, vocês devem ter percebido, ele entra falando da maldição da lei. Por que a lei é maldita? Por que a lei é maldita? Primeiro, Marli nos ensinou isso na aula passada ou retrasada. Ela disse que a lei é maldita porque ela nos aponta o pecado. A lei nos diz o que é pecado, mas a lei não diz como fazemos para não sermos prisioneiros do pecado. A lei não nos ajuda nesse sentido. Então, ela é maldita. Segundo, a lei é maldita porque nós, pobres seres humanos, que pendemos para os desejos carnais, nós não somos suficientemente bons, suficientemente fortes, suficientemente perseverantes para cumprir a lei na sua totalidade. Então, quando nós cumprimos, ou se nós tentássemos cumprir apenas 1 ou 2 dos mandamentos, a palavra de Deus diz que nós seremos transgressores de toda a lei. Não adianta. Não adianta cumprir 1, 2, 3 mandamentos. Ou você cumpre todos os mandamentos e é salvo pela lei, ou, sendo insuficientemente bons, fortes ou perseverantes, né, a nossa insuficiência não vai permitir que sejamos salvos pela lei. Tá? Por isso, Paulo diz o que está aí no versículo 11. Ele diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E ele diz, porque o justo viverá pela fé. Agora, irmãos, dá para entendermos a angústia de Paulo com os Gálatas, porque quando receberam a pregação do Evangelho, eles foram instruídos nessa questão. Eles foram instruídos de que não necessitavam mais voltar às ordenanças, aos mandamentos da lei de Moisés. Não precisariam mais cumprir a lei como condição para a justificação deles.
Mas agora, aqui, no momento dessa carta, esses judeus, fascinados com os falsos mestres e os seus ensinamentos, estavam que abandonando o evangelho que haviam recebido do apóstolo Paulo e saindo da verdade. Banteavam para os rituais da lei, para viverem novamente a maldição da lei. E Paulo não consegue entender isso. Paulo fica indignado com isso. Tanto ensinamento, tanta pregação, e o povo agora, ouvindo falsos mestres, falsos profetas, quer retornar a uma situação de maldição, quer estar debaixo da maldição da lei, ao invés de estar debaixo da bênção que é a crença pela fé, acreditar pela fé. Veja, meus irmãos, eu tenho andado muito preocupada. Eu ainda não tive assim exatamente a oportunidade de conversar com os nossos pastores. Eu acho que eu falei alguma coisa uma vez com o pastor Vinícius, a gente começou a conversar, mas nós não aprofundamos esse assunto. Muito preocupada com esse momento nosso de isolamento. Por quê? Porque a gente estando isolados em casa, nós que somos cristãos, né, e que procuramos selecionar as coisas que vão nos alimentar, né, e não nos tirar da graça de Deus, a gente procura nas redes sociais e na televisão, a gente procura mensagens, né, cânticos, ensinamentos, é isso que a gente procura. Eu, sábado, domingo, muito especialmente no domingo, eu fico por conta de estar ouvindo as pregações, as mensagens, e vou lá para o YouTube, na televisão, fico procurando uma palavra. Eu sou muito apaixonada por Israel, então fico ouvindo aquelas reportagens sobre Israel, sobre o povo, sobre os costumes, e fico ali vendo aquilo. E numa dessas aí, eu encontrei um que se diz pastor, que é o verdadeiro falso profeta. É um verdadeiro falso profeta. Ele pega tudo isso, meus irmãos, que a gente vem estudando e vem aprendendo, né, com os líderes, com os pastores, com os mestres, vem aprendendo há milhares de anos já, né? Ele pega isso tudo e ele muda. Ele vem com outro ensinamento, ele parece que quer ser diferente, ele parece que quer aparecer e vem dizer que, não, isso não é bem assim, é diferente. Eu não vou falar para vocês o nome dele, porque vocês vão querer correr lá e ver, e eu gostaria muito que nós fôssemos crentes de Bereia. Eu amo aquela passagem lá em Atos dos Apóstolos, que diz que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque os apóstolos chegaram em Bereia, pregaram a palavra, mas eles não se contentaram só com a palavra dos apóstolos. Diz a Bíblia que os crentes de Bereia iam às Escrituras para ver se era exatamente assim. Nós precisamos ser crentes bereanos. Nós precisamos confrontar a palavra de Deus e não nos deixar levar por qualquer ensino, por qualquer doutrina. Nós precisamos estar alertas, meus irmãos, por uma razão que eu vou dar para vocês. Se existia na época do apóstolo Paulo, e existia, porque a Bíblia diz, como existia na época do apóstolo Paulo, falsos mestres, falsos profetas, eu digo para vocês que estando nós nos aproximando do fim, do arrebatamento, virão muito mais ainda falsos mestres e falsos profetas. E nós precisamos estar firmados nesta palavra, porque esta palavra é a sã doutrina. Essa palavra é a genuína palavra de Deus. Qualquer um que queira se separar desta palavra, que seja anátema, como disse o apóstolo Paulo. Não vamos aceitar, meus irmãos, outro evangelho que não seja tirado daqui desta palavra. Não vamos. Quando ouvirmos uma palavra de quem quer que seja, vamos fazer como os crentes bereanos. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver se é exatamente desse jeito e dessa forma. Amém, meus irmãos? Amém? Muito bem. De novo, tem um número do telefone aí. 99232 1000. 99232
99232-1000. A Marli fala diferente de mim, né? Ela fala 99232-1000. Então, ou do meu jeito ou do jeito da Marli, decorem esse número e entra lá, conversa com a gente quer conversar com vocês. Faça a colocação que você tem aí, da sua experiência, diz para nós como que você vê essa passagem aqui do capítulo 3 de Gálatas. Entra lá, nós vamos estar esperando vocês e queremos estar respondendo para vocês. Amém? Fiquem com Deus, que Deus dê um bom domingo para você, que seja um domingo de felicidade, de harmonia e paz na sua casa, no seu lar. Oremos. Obrigada, Senhor, nosso Deus e Pai, pelo privilégio de mais um dia de vida. Obrigada, Deus, pelo privilégio do aprendizado da Tua Palavra. Obrigada pela vida de todos os professores da nossa escola dominical. Obrigada, Deus, pelo ar que respiramos, por toda a provisão espiritual, física e material que Tu tem concedido a nós. Te pedimos, ó Deus, o Teu favor pelo fim dessa pandemia, por aqueles que se encontram enfermos, em leitos de hospital, por aqueles que se encontram acamados, por aqueles que estão vivenciando luto nesses dias. Ó Deus, que a Tua boa mão, que a Tua graça, a Tua paz esteja sobre todos eles, Pai. Continua, Deus, nos sustentando através da Tua palavra, através das orações, através da vida dos nossos irmãos, dos louvores. Muito obrigada, Deus, por essa equipe também da mídia que tem feito com que o culto chegue até aqueles que não podem estar ainda na Tua casa. Mas nós cremos, ó Deus, que num momento muito próximo poderemos estar novamente reunidos aí na Tua casa. Muito obrigada, Pai, pela palavra ministrada nessa manhã e que possamos guardá-la nos nossos corações. Te pedimos também, ó Deus, esteja perdoando os nossos pecados e nos conceda um restante de dia na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.